Vamos falar um pouco sobre o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança, em estatística, o intervalo de confiança é um intervalo estimado onde a média de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer. Comumente define-se que o intervalo onde há 95% de probabilidade de uma média verdadeira da população inteira ocorrer. Então nós temos aqui a curva normal, tá? Bem aqui dentro nós temos a probabilidade de acontecer e aqui a região crítica. Se aqui é 95%, a soma dessas duas regiões é 5%. Então fica 2, como ela é simétrica essa curva, 2,5 de um lado, 2,5 do outro, tá? Intervalo de confiança. Então nós temos aqui é um intervalo de confiança. Aqui dentro, a região que vai desse ponto a esse ponto, que define exatamente essa região interna de 1 menos alfa, onde esse alfa que é a significância, essa região aqui é exatamente a probabilidade de acontecer o evento. Tá? Esse ponto central, ele é a média amostral, tá? Esse significância, como existem dois lados, a gente pega a significância por 2. Se for uma significância de 5%, então nós temos 95% de acontecer, e aí eu divido 5% por 2, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, que é o grau de... Esse aqui é o grau de confiança do fato acontecer, tá? Muito bem. A probabilidade de acontecer o evento entre esse elemento e esse elemento é exatamente a minha confiança. O erro da média, o intervalo aqui de confiança, esse intervalo entre vai esse valor aqui e esse valor que determina a região de confiança, ok? Então nós chamamos esse valor e esse valor de Z crítico. E essas duas regiões que estão fora que estão depois da significância, região crítica. Temos um detalhe. Quando nós temos uma quantidade de elementos de amostra maior que T e o desvio padrão é conhecido, a gente vai usar a distribuição normal, tá? Quando a quantidade é maior que 30 e T é desconhecido, a gente vai usar essa fórmula, substituir o desvio padrão da população pelo desvio padrão da amostra, tá? Em base. Então, quando o T é conhecido, a gente usa o desvio padrão da população, e quando ele é desconhecido, a gente vai usar o desvio padrão da amostra. O importante, e a gente só faz isso quando a gente tem mais de 30 elementos na amostra. Quando a gente tem menos de 30, a gente vai usar o T de estudantes, tá? Então essa curva normal, um exemplo, se o T crítico, essa região interna aqui, que é a região de confiança, de 99%, eu pegaria 1% que ficaria distribuído nessas duas regiões aqui. O valor crítico, que é o limite aqui é 2,58. Então aqui ficaria 2,58 menos 2,58. 94% de confiança. 94. 100 menos 94 eu teria 6% de significância. 6 dividido por 2, 3 desse lado e 3 desse lado. Esse Z crítico ficaria 1,88 aqui e menos 1,88 aqui, tá? Então é dessa forma que a gente lê essas informações aqui. Quando uma amostra ela tem mais de 30 elementos, nós vamos usar a distribuição normal, que é a curva gaussiana.
Quando nós temos uma amostra com menos de 30 elementos, a gente vai usar a curva T de Student. E a gente vai trabalhar com grau de liberdade. Tá? Isso é uma informação muito importante. Vamos ver um exemplo aqui, só para nós termos uma ideia de proporção aqui. Os dados a seguir correspondem ao diâmetro de 30 esferas de rolamento produzido por uma máquina. Então, pegamos 30 esferas e medimos o diâmetro dessas 30 esferas. Construa um intervalo de confiança com 95% para que a média populacional todas as possíveis esferas produzidas por essa máquina. Então, eu tenho exatamente aqui o diâmetro das esferas, eu tenho a média, tá? A média, e tenho o desvio padrão. Nós já podemos calcular isso no Excel, nós já vimos isso no anterior. O que vem a ser o grau de liberdade? Eu tenho 30 elementos na amostra. O grau de liberdade é quando pegar a amostra e subtrair uma unidade. Então o grau de liberdade é 29, tá? 29. Para facilitar 29. Para facilitar aqui a determinação na calculadora do GeoGebra, 29 com 95% eu teria seria 5%, o que daria 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Para facilitar o cálculo, eu clico aqui e digo que só estou calculando um lado. Então aqui seria 2,5. Então essa região compreenderia os 95% que eu quero, mais os 2%, 2,5% está desse lado. Por isso que bem aqui embaixo está escrito 0,975. Com isso, eu vou determinar, quando eu coloco esse valor, eu vou determinar o valor que está bem aqui, que é o T crítico, que é 2,0452. Se a gente vai pegar, ele também é controlado desse lado, na curva normal, para determinar esse 2,5 crítico desse lado, menos 2,0452. Tá? É assim que a gente calcula o valor crítico. Beleza? Vamos deixar até aqui, só para dar uma ideia exatamente como se calcula e usa essa curva de gráfico. Tá? Um grande abraço. Não, vamos continuar o vídeo mais um pouquinho. Um exemplo. Eu tenho a média de desvio padrão, T de estudo de uma amostra de 30. Então, bem aqui. Um exemplo. Nós fizemos esse cálculo aqui. Desvio populacional. Vamos parar esse vídeo aqui.